doadores e apresentadores. Não reflete necessariamente a visão desses doadores. Próximo, por favor. Ok, vou começar então com uma breve introdução a essa série de webinar que nos convoca e está relacionada com a alimentação de lactantes. Próximo, por favor. Queremos começar explicando o porquê devemos focar nos nossos primeiros anos de vida. Lembrando que esses 2 anos formam parte da janela de oportunidade. É um período bastante vulnerável, já que o sistema imunológico das crianças está em desenvolvimento. Nesse período de tempo, temos um rápido crescimento físico e desenvolvimento mental. E é um período de tempo onde temos oportunidade única para desenvolver uma vida saudável no futuro. Nesse período de tempo, não somente cresce o corpo das crianças, mas também o cérebro. Então, precisa de nutrientes adequados para que seja desenvolvido de uma maneira adequada. Algo muito importante é que nesse período, estamos trabalhando pela supervivência da criança, habilidade de aprender e sair da pobreza. Nós podendo intervenir a longo prazo, a saúde dessa criança pode estar muito melhor e muito mais segura. Próximo, por favor. Então, em relação a esses nutrientes que falamos, essas crianças nesse período de idade, temos que dar na prática para que esses nutrientes possam dar a eles e promover o crescimento adequado. Essa prática recomendada, temos também em 4 pontos a desenvolver. A primeira é dar peito na primeira hora de vida. Temos também a amamentação de uma maneira exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida. Temos que, aos 6 meses, devemos começar com a alimentação complementar, praticando a alimentação perceptiva, brindando alimentos que sejam preparados de maneira higiênica. E também vai complementar com a 4ª prática, que é continuar o aleitamento com a lactância materna, pelo menos até os 2 anos, ou também pode ser mais. Não tem nenhuma contraindicação. O que fazemos é que promovemos que pelo menos chegue até os 2 anos. Próximo, por favor. Então, as necessidades alimentícias desses primeiros 2 anos de vida, vamos ter aqui como grandes 2 etapas, 24 meses, como mencionei, a leite materna é ideal, é que é limpa, é segura, vai ter anticorpos, e a partir dos 6 meses aos 24, então, vamos oferecer alimentos complementares para contribuir à supervivência e o desenvolvimento dessas crianças. Lembrando que aqui também podemos ter deficientes de micronutrientes, possível comorbidade e obesidade no futuro. Como um grupo especial de interesse nessa ocasião, vamos mencionar do nascimento aos 2 meses a crianças que não podem ter a amamentação. Essas crianças poderiam ter, é muito importante, somente é necessário quando as crianças não podem ser amamentados. O resto pode cumprir com esses estándares para a alimentação complementar. Próxima, por favor. Então, brevemente, para atrair o tema de lactantes e crianças pequenas, pode ver afetada. Algumas vezes tem que se mobilizar da área, da infraestrutura ou desenvolvimento do sistema, devido a algum evento que pode ser originado pela natureza, um terremoto, inundação, incêndio, ou alguma situação de causa mais humana, econômica, onde vai se desenvolver.
aos menores de 2 anos e incrementar alguma doença, diarreia, pelo uso de água não potável em momentos, por exemplo, antes dos 6 meses, não deveria nem... Esses riscos incrementados, a sua vez, pode causar, lamentavelmente, infelizmente, a morte. Seguinte, por favor. Aqui temos uma gráfica de alimentação terapêutica. Aqui o que queremos ressaltar é que observem como o risco de mortalidade é muito mais elevado para os mais pequenos. Entre mais pequeno seja a criança, vai ter um risco muito maior de morrer. A nível geral, são dados de 2017. Sabemos, por exemplo, que o total das mortes de menores de 5 anos, o 46% de todo o total foram recém-nascidos, reafirmando, entre mais pequeno, mais riscos tem. Próxima, por favor. Aqui temos alguns dados concretos que acontecem em emergência. Temos a crise de refugiado no Iraque. Aqui sabemos que a diarreia de nutrição causaram a morte de 12% dos bebês numa área durante somente um período de 2 meses. Ou seja, muito... de observar, ya que aqui podemos observar meses es un número, un porcentaje bastante temos um elevado. número e porcentagem bastante alto. Datos en los que, en contextos humanitarios, las No tasas contexto humanitário, a taxa de mortalidade publicadas para menores de 1 ano pudessem chegar até os 53%, reforçando entre menor é a criança, maior é o risco. Próximo, por favor. Então, agora retomamos o que a gente falou das 4 práticas de alimentação de crianças pequenas, porque essa recomendação, num contexto normal, deveria ser praticado. Nas emergências, tem muito mais barreiras, portanto, com as nossas intervenções na alimentação de latantes, temos como objetivo garantizar 2 princípios humanitários fundamentais. y salvar vidas inmediatamente. Siguiente, por favor. Entonces, con esta introducción quiero mencionar... Então, com essa introdução, gostaria de mencionar que o objetivo principal dessa série de webinar é fortalecer o conhecimento técnico e capacidade sobre a alimentação das crianças e emergências em resposta humanitária na América Latina e o Caribe. O nosso público objetivo são as instituições governamentais, organizações não governamentais, agentes da ONU, entre outras coisas. Se considera que alguém mais de vocês do seu âmbito pode estar interessado, sinta-se livre de compartilhar essa sessão. O que queremos fazer através dessa série de webinars é seguir o formato de por que e como. Por que devemos trabalhar essas intervenções e práticas em emergências, e é uma profundização das intervenções e práticas que devem promover na situação e como explicar os passos a seguir os passos a seguir numa emergência. Para que vocês saibam, vamos ter 3 sessões. A primeira, que é hoje, que estamos tendo, falaremos de apoio à amamentação materna. Próxima semana, apoio à criança que não pode ser amamentada. E, por último, vamos ter as intervenções de apoio à alimentação complementar. Como lembrete também, as pessoas que assistam às 3 sessões vão obter um certificado que vamos ter uma avaliação pré e pós, é confidencial, e vai conhecer o resultado. Então, vamos pedir, por favor, se podem, já vamos por aí, daqui a pouco vamos em alguns minutos, e no final de cada uma das nossas sessões vamos ter uma breve
resumo, uma avaliação, desculpa, de satisfação que vamos lançar no final. Agradecemos também que possa dar as suas aportações no caso que a gente possa melhorar algo. Para a seguinte sessão, por exemplo, a gente vai então tomar em conta. E aqui também está colocando no chat, tem alguma pergunta? Eu agradeceria que se possam colocar na opção de Q e A. Já que se fazemos no chat geral, provavelmente a gente perda, então a gente é de grande interesse que as perguntas a gente possa dar as respostas no final. Respuestas al final, casi también al final de nuestra sesión. No final da nossa sessão vamos ter. Próximo, por favor. Ok, agora sim, vamos lançar o pré-teste. Lembre que é confidencial, estamos ponendo qualificações nem nada. Queremos como está a situação. E no final, queremos também conhecer se o conteúdo foi apropriado para o nível de conhecimento que temos, se podemos incrementar. Sânia, muito obrigado. Aparecer uma cajita em donde van a tener na sua tela vai aparecer uma caixa onde vamos ter 3 perguntas. Agradeço que possam selecionar a resposta que consideram correta e enviem o seu resultado. Durante a situação de emergência, quais são as seguintes declarações? Quais das seguintes declarações são falsas? O estresse causado por situações de emergência afeta a produção de leite materno às mães latantes, porque é necessário doar fórmula infantil. B. As doações de sucedâneos da leite materna e leite em pó em emergências é uma ameaça à latância materna. C. Os bebês que não são amamentados enfrentam maiores riscos de mortalidade em crianças amamentadas em emergência. E D. As taxas de mortalidade de crianças menores de 1 ano em emergência alcançam 53%. Número 2. Qual das declarações são verdadeiras? Durante as situações de emergência, todas as crianças e suas mães ou cuidadores devem receber conselhos individuais de amamentação materna, devem receber uma avaliação individual que permite estabelecer o tipo de apoio que precisam. C. Devem suspender a amamentação até que a mãe se recupere do estresse da emergência. E D. Devem completar Não sei se vocês podem ver que no final da sua tela tem um botão que tem que ser apertado para poder visualizar o teste. Acá nos dan otro tip, si no es en el botón de abajo Polls, entonces pudieran refrescar su pantalla. Acá también ya nos van diciendo que van respondiendo, sin embargo, todavía faltamos algunos. Sí, solo son 3 preguntitas. Ya parece ser que la están encontrando más personas, tal vez después de refrescar su pantalla. Y ya casi estamos respondiendo. Todos y todos.
Gracias a las personas que ya enviaron. Vamos a dar un minutico más, ya vamos en el 70% de los participantes. Las personas que por alguna razón tal vez todavía no lo ven, intentar refrescar su pantalla. Listo, bueno, muchas gracias a todas las personas que Muito obrigada a todas as pessoas que responderam. Quase a totalidade dos participantes no dia de hoje realizaram. Desculpa os que não puderam revisar. Pode ser também que a versão da plataforma não está atualizada. Porém, agradecemos que estejam aqui presentes. A avaliação, nossa ocasião, não está vinculada à certificação. Então, por favor, não vão sair da reunião. Ok, então, terminando essa pequena avaliação, agora eu darei a palavra à minha companheira, Patrícia Domingues. Próximo slide, please. Por favor. Ela vai falar do porquê é necessário apoiar o aleitamento materno em situação de emergências. Adiante, Patrícia. Obrigada, Andréa. Bom dia a todos. Obrigada por participar conosco. Nesse momento, vamos realizar de uma maneira breve a eminência existente relacionada com a importância da amamentação materna e vamos pontualizar os aspectos relacionados com o tema de emergência. Próximo, por favor. Bom, a alimentação materna é uma intervenção que salva a vida. Nesse estudo realizado pelo Grupo Belaio, pode ser visto e evidenciar a porcentagem de crianças de morte que pode ser prevenido por meio do aleitamento materno. E foi encontrado que 13% das crianças menores de 5 anos podem receber o benefício de evitar uma morte através da aleitamento materno exclusivo, e o 19% quando a gente soma com a prática de alimentação complementar. Próxima, por favor. Esses são dados do relatório global do Unicef 2016, durante o primeiro dia. E aqui o que foi observado é que a porcentagem, o número de vezes de probabilidade de morrer que as crianças têm quando, dependendo das má práticas que é realizado. Em países de baixo ingresso, ingressos médios, 14 vezes tem mais probabilidade de morrer, de não ser amamentados, quando as crianças tenham sido amamentadas. Adicionalmente a isso, é adicionado uma alimentação complementar e alguma bebida em crianças menores de 6 meses, até 1,5 vezes tem mais risco quando tem sido recomendado a leite materno em situações de emergências, até um 13%, a esse 53%, desculpa, de crianças, até um 53% a taxa de mortalidade até 5 anos pode ser alcançado.
Próximo, por favor. Quando as crianças não são amamentadas, o risco é aumentado tanto como para infecções, como para doenças respiratórias, diarreias, como mortalidades. Quando a Andrea mencionou ao princípio, as crianças que não são amamentadas apresentam maior risco de mortalidade, 15% mais de probabilidade de morrer por uma diarreia comparado com as crianças que receberam a amamentação materna exclusiva. Como podem ver, nas colunas verdes temos 1% de risco versus 10 e 15 vezes mais probabilidades de morrer quando não foi amamentada. Próxima, por favor. O aleitamento materno é uma opção que salva a vida em situações de emergências. Em condições normais, o apoio ao aleitamento materno crítico é crítica para a mãe e o filho. E isso é ainda mais importante em situações onde o acesso aos serviços tem visto uma interrupção e onde as condições habituais estão em risco também. Em condições de emergências, o apoio à mãe para amamentar o seu bebê protege a mãe, salva a vida de milhões de crianças que joga um papel chave na parte da nutrição. O aleitamento materno é a forma mais eficiente de garantizar a saúde e a supervivência nesse contexto de maior risco. Próxima, por favor. Durante as emergências, se enfrenta muitos desafios, basicamente, depende do apoio do seu entorno para a toma de decisões sobre o seu bem-estar. Isso inclui a preocupação e o efeito do estresse que tem sobre as mães e a criação, essa falsa pensar que vai afetar ou que não vai conseguir amamentar o seu filho. Leite em pó, que dá nessas condições, e a falta de conhecimento sobre a administração adequada do aleitamento materno em condições de emergência. Próxima, por favor. Esses são somente alguns exemplos de aleitamento materno em 2017. Próxima, por favor. A alimentação infantil é arriscada em condições normais e é ainda mais em condições de emergência, principalmente associado às limitações para condições adequadas de higiene, a uma boa administração e que exista a capacidade para fazer uma administração indicada dessas doses. Próximo, por favor. Um dos maiores riscos, aqui podem ver quais são os riscos, as más condições, falta de água segura, cuidadores, sua grande maioria a parte da higiene, o risco para a saúde do bebê provoca também uma interrupção na prática do aleitamento materno e pode gerar uma dependência de nutrição artificial em contextos de maior risco para as mães e as crianças. Próxima, por favor. Esses são alguns dos riscos das doações da fórmula. Às vezes estão caducadas, estão fora do prazo de validade, produzem uma interrupção nas práticas adequadas e ao longo prazo gera uma dependência e um risco para a saúde das crianças pequenas. E para finalizar, a próxima.
Uma criança não amamentada são extremamente vulneráveis, como foi falado no princípio, grande quantidade de fórmula não são necessárias, e as disparidades de modalidades e mortalidades, a gente consegue ver essa diferença e está aumentada. Próximo. Finalmente, o aleitamento materno salva vidas. É uma fonte de alimentação, de nutrição e de segurança para os bebês. O aleitamento materno salva as vidas porque não somente é um alimento, mas também é um remédio que protege contra doenças infecciosas, que são as mais comuns nesses grupos, como já vimos anteriormente, e as mães que dão amamentação precisam de apoio na emergência. A necessidade nutricional das mães também tem que ser atendida, de receber suficiente atenção durante uma emergência. Muito obrigada, Andrea. Muito obrigada, Patti. Então, agora eu vou continuar com o que é o apoio ao aleitamento materno com emergências. As considerações iniciais para o apoio ao aleitamento materno, vamos ter a nossa guia operativa do Grupo de Alimentação Infantil em Emergências, é esse livro amarelo, que podem encontrar na seção de recurso, basicamente, nos fala de promover e proteger o aleitamento materno, o início e o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, e algo que talvez não tenha sido mencionado, mas tem relação com o que falou Patti, é que o uso da equipe suplementar, como pode ser utensílios de alimentação para a lactância, a extração de leite, somente deveria ser considerado se é vital, sempre quando seja possível que se limpe adequadamente, como pudesse chegar a ser no entorno de outra maneira, não poderia ser feito. Então, agora, nossa primeira intervenção é a conselharia, o aconselhamento. Aqui vamos adicionar alguns pontos entre o conselheiro, mães, pode estar dirigido às pessoas, às mães em gestação. Esse é um processo que vai involucrar escutar a preocupação, debater perguntas, ensinar sobre as perguntas, observar e apoiar. E quando tem alguma dificuldade, o objetivo principal é empoderar que as mulheres amamentam e que tenham esse cuidado, sempre respeitando situações pessoais e desejos da mãe, é fundamental. Próximo, por favor. Aqui vamos ressaltar o que não é uma conselheria. A conselheria não é, o aconselhamento não é sensibilização, compartilhar mensagens-chave genéricas. Não é sessão estilo conferência, onde tem uma pessoa dando informação e o resto está sentado escutando. A diferença-chave com o aconselhamento são as intervenções, se escuta, aprende, se desenvolve, se aprende a esse desenvolvimento e esse assessoramento para que ela mesma tome a decisão que para ela é correta. Então, aconselhamento, onde vamos oferecer e como podemos oferecer? É o parte do sistema de saúde, também pode estar incluído no serviço baseado na comunidade, como pode ser o grupo de apoio de aleitamento materno, pode estar também um serviço que trabalhe perto com mulheres em gestação, crianças ou crianças pequenas. O fato de ter uma pessoa que possa fazer esse serviço vai implicar que devemos capacitar a esses fornecedores para que possam ter essa pessoa e ofereça ela mesma esse aconselhamento. Alguns outros pontos de entrada, eu não vou ler tudo, mas estão os programas de saúde, saúde sexual e reprodutiva, que nos ajuda a evitar ou acompanhar aquilo que é a violência sexual, abuso de gênero, atenção pré-natal, pós-natal, a administração de doenças.
Outros pontos de entradas também pode ser os grupos de apoio, que já existe. E aqui, os grupos de apoio, onde as mães se unem para compartilhar suas experiências e podem escutar e compartilhar com outras pessoas que podem atravessar essa mesma situação. Esses grupos estão baseados diretamente na comunidade. Aqui também vou colocar um recurso, uma guia, onde vamos poder encontrar como organizar grupos de apoio e que temáticas podemos iniciar para detonar essas conversas que a gente tenha nessas organizações. Importante, outra vez, não são sessões de informação e também não são sessões que somente é feito em centros de saúde, a base é comunitária. Outro ponto de entrada que temos que mencionar é esquinas de lactância, outro nome. O fato é que na atualidade tem vários nomes, mas o objetivo do espaço físico é poder ter um lugar confortável para as mães e bebês, com facilidades e para as mães, bebês e cuidadores, um lugar onde as mães e os bebês podem receber uma avaliação, um aconselhamento e o apoio apropriado, adicional qualquer referência a outro serviço que precisa, no caso em que seja preciso. Ahora vamos a hablar un poco de la integración con otros sectores, porque esto estaba enfocado un poquito Agora más vamos falar da interação com outros setores, serviços de nutrição pré-existentes, inclusive de saúde. Na emergência, também trabalhamos em integrar todos os setores. Aqui temos o documento que é o marco da ALP, que também é a ALNP, quando a gente compartilha os recursos de sessão de referências. E aqui temos alguns exemplos de outros pontos de entrada para o aconselhamento, setor de proteção, através do apoio psicossocial, pudesse ter alguma referência ao aconselhamento, também no momento em que o recém-nascido deve ser registrado, para dar o nome, a nacionalidade, também pudesse ser referido a esse aconselhamento, ou essas crianças podem ser irmãos, irmãs, ou filhos de mães que têm sido alcançados por esse setor. O mesmo acontece com o setor da educação, da segurança alimentar, que essa referência pode ser realizada também depois ou nas entregas dos suministros que entregam água, entrega de filtro de água, o sabão, o kit higiene, ou nas caracterizações ou inscrições aos programas de transferências monetárias. Esses setores, então, podem se identificar alguma necessidade de aconselhamento e referir a essas pessoas, no lugar deles mesmos tentar fazer alguma intervenção que não seria evidentemente ideal. Próxima, por favor. Ok, agora vamos falar um pouco quem são esses beneficiários do aconselhamento da lactância, do aleitamento materno. As primeiras recomendações deveriam facilitar a todas as mulheres grávidas e mulheres com crianças pequenas. A população que deveriam chegar é meninas e mulheres grávidas, mães e cuidadores, crianças de 12 a 23. Poderíamos considerar a paz alguma outra chave ou figura que ajude aos pais, avós, sogros, sogras, outros membros da família, dependendo sempre dos contextos culturais, já que essas pessoas podem influenciar na toma de decisões e os comportamentos que tenham relacionados à alimentação dos bebês. Por favor, a próxima. Isso seria em situação normal, porém, na situação de emergência, aqui temos interrupção de serviço, saída, capacidade que não está na sua totalidade disponível para oferecer esse apoio, temos então que prever. Então, a gente tem essa guia que fala do aconselhamento na emergência, onde nos diz que sabemos que temos os standards, mas em situações de emergência, provavelmente temos que priorizar
e nos vai brindar 3 níveis de priorização. O nível 1, que é a prioridade imediata, que tem que ser feito já, é casos em que vamos ter crianças que estão dependentes das suas mães, que não está completamente, ou alimentação mista, guiar a mãe e bebê com necessidades individuais urgentes, por exemplo, prematuros, menores de 6 meses, gêmeos, e, por outro lado, mulheres que têm doenças graves, que sejam sobreviventes de violências baseadas em gênero, que estejam amamentando o bebê de outra pessoa, que estejam vivendo com HIV, que tenham alguma condição que deva ser tratada prioritariamente. O segundo nível seria a prioridade 2, que seria o risco. Aqui temos alguns grupos vulneráveis com maior risco de dificuldade de alimentação, como seja a mãe primeriça, cuidadores de menores, algumas mulheres com fatores de risco, ou pode ser com dificuldade da amamentação, depressão, nascimento com cesárea, ansiedade, sobrepeso, diabetes, obesidade, também o caso de alguma discapacidade. E também aqui podemos mencionar a desnutrição materna. Esse grupo de risco devemos atender, porém, ao estar priorizando, dependendo da quantidade que a gente tenha, serão o segundo grupo que vamos prestar atenção. Vai ser dado o apoio tão pronto como seja possível. E, por último, temos a prioridade 3, que estaremos falando mais de prevenção e promoção. Esse já é um grupo onde não temos uma dificuldade específica, não está em risco, mas podemos pôr que todas as mulheres grávidas e lactantes vai ser brindada essa atenção, podemos chegar nesse nível. E a prioridade 1 e 2, a frequência do aconselhamento, não temos um número específico, tem que ser 3 ou 5. Se não conforme vai dado as sessões, a gente vai ir programando para poder solucionar esse caso. No caso da prioridade 3, não temos essa necessidade, simplesmente vamos utilizar os pontos de contatos habituais com as mães e bebês. Entonces, en el ideal, en lo que Como debería lembrete, no ideal que deveria funcionar sempre, o aconselhamento deveria facilitar tanto antes do nascimento como depois do nascimento, e deveria facilitar pelo menos 6 vezes, junto com a exceção que por alguma condição específica vai requer um pouco mais. Agora, brevemente, a recomendação da 4 da OMS, o aconselhamento deve ser realizado de maneira presencial, porém, também temos outras opções, pode ser de maneira remota, por exemplo, pode ser nível de casa, alguma instituição de saúde, pode ser 1 a 1 ou em grupo. Porém, em grupo não quero dizer que estamos dando uma aula, e sim uma conversação, um processo direcional. Essa sessão grupal tem importância e benefício para o bem-estar materno, porque permite compartilhar experiências mutuamente. en el caso de remoto, que no es el ideal, pero que lo tenemos como opción en caso necesario, No pudiéramos caso llegar a... de remoto, que não é o ideal, mas podemos utilizar o telefone, alguma outra tecnologia que é oferecido. A possibilidade de complemento, depois de algum contato presencial, podemos chegar a restabelecer esse processo e essa comunicação. Por exemplo, compartilhando material de comunicação, alguns vídeos que queremos que alguma dessas pessoas cheguem a ver. Tem outra opção, usando somente a voz, que é mais complicado, sem imagem ou com vídeo.
Tudo isso depende da condição do contexto, se as pessoas têm acesso a um telefone que permite mandar imagem, ou o acesso à conexão à internet para poder descarregar como recurso aqui. Vamos deixar um curso de aconselhamento remoto, onde aqui a gente presta uma atenção maior às habilidades que devemos ter para poder estabelecer esse processo de aconselhamento e poder ver cara a cara com as pessoas. Seguinte, por favor. Por último, vamos falar quem são as pessoas que devem facilitar esse aconselhamento materno. Aqui vamos a ter, então, são parte do cuidado contínuo, que deve ser promovido por profissionais da saúde, mas também podemos incluir aconselhamentos de amamentação, membros e pares dessa mesma comunidade, tanto profissionais e pares, membros da comunidade, devem estar apropriadamente treinados para isso. E aqui temos, então, algumas responsabilidades dos profissionais da saúde, tem exemplos, doutores, enfermeiros, nutricionistas. Eles geralmente trabalham no nível de instalações de saúde, algumas partes é comunitário. Às vezes tem alguma via específica para resolver alguma dificuldade clínica específica, como, por exemplo, se fosse um médico que encontra alguma infecção, de uma vez ele poderia solucionar esse problema. Isso seria como o papel do profissional da saúde, sem que isso cubra esses outros papéis que ele tem. O que quer dizer, os membros da comunidade, os membros de pares. Aqui, como exemplo concreto, teremos a Liga da Leite. Elas não são profissionais da saúde, eles têm um treinamento bastante forte, eles são pares, e eles podem chegar a solucionar alguns problemas ou dificuldades que têm as mães. Por último, temos outros trabalhadores de primeira linha que possam ser voluntários, promotores de higiene, gestores de casos, que com uma formação ou treinamento básico, dar alguma recomendação e aplicar alguma ferramenta que veremos a continuação para poder referir de acordo à prioridade do caso. Próximo, por favor, aqui. Agora, então, vou dar a palavra à minha companheira Ivete, de como concretamente vamos proteger, promover e apoiar o aleitamento materno em emergências. Muito obrigado, Andrea. Obrigada a todos pela sua participação. Antes de avançar com a apresentação, somente lembrar que se tem perguntas, podemos fazer no chat e o Q&A. Próximo, por favor. Agora já vimos o que fazer, o porquê, e vemos um pouco mais a detalhe as sessões sugeridas. Vimos aqui também que têm sido divididas em 4 situações: coordenação e comunicação, análise dessa situação, identificação das necessidades, a resposta, implementação, cada um com a sua subatividade. Eu quero ressaltar aqui muitas das atividades, e não é um processo tão específico. Uma referência sobre o tempo. Damos também uma referência sobre o tempo. Imediatamente temos que fazer a coordenação, comunicar e logo fazer a análise específica. Logo na primeira semana, realizar a planificação da resposta e nas primeiras semanas, e logo realizar a implementação, monitoramento da resposta. Agora, esses tempos vão depender muito do nível de preparação que tenham vocês a nível das suas organizações. Muitas dessas atividades podem ser realizadas ou podem se preparar antes da emergência. E, bom, é importante em todo momento coordenar com outros setores das outras sessões.
Ok, vamos ver o estudo de caso de ingressos médios. A população de uma crise de 5 milhões de habitantes que tem uma emergência com um grupo maior de imigrantes. E para 2022, tem sido identificado como população em trânsito. Aqui contamos com cuidadores, mães, bebês e crianças. Próximo, por favor. Ok, agora vamos começar a ver as que estão agora na tela. Próximo, por favor. Bom, o primeiro ponto, a primeira ação é ativar o mecanismo de ativação, especificamente em aleitamento materno em emergência. O objetivo é planificar a resposta e coordenar as atividades em conjunto para poder alcançar resultados, em vez de ter a cada agência fazendo o seu trabalho por separado, onde possa ter brecha de resposta. Se recomenda que a liderança, o governo e a autoridade tome alteração com apoio à parte humanitária. Inclusive, diferentes agendas, cirurgias, doadores, ONG. Se recomenda um trabalho muito específico e alimentação do PP, que é a parte alimentar, e ter enlaces com os setores. Também é importante que seja funcional esse grupo, que seja reunido de maneira regular. Próximo, por favor. Segundo ponto, com mensagens chaves para doadores, são locais e meios de comunicação até aqui, de forma infantil, sem previsto no começo de uma emergência, já que vimos a população quer ajudar, porém que tem bastante riscos. É importante comunicar isso e também ver e saber entender que é necessário. Temos grandes contribuições financeiras da comunidade e também focar a importância de chegar até as mulheres. A comunicação é crítica nas primeiras horas e dias da resposta, justamente para evitar. Aqui vemos um exemplo de declaração emitidos da resposta dos furacões em 2020. E existe um material que podem ser adaptados a cada um desses países e a cada uma das emergências. Próximo, por favor. No caso específico do nosso país, da América da Latam, só gostaria de mostrar uma declaração em 2021 do marco da resposta ao Covid. Essa resposta a migratórios provenientes da Venezuela, essa foi emitida a nível regional, tocando em vários países, relacionado a esse fluxo migratório, com mensagens que digamos, sejam relevantes para todos os países. Rapidamente, dizer que já passamos da segunda etapa, uma análise de identificação das necessidades, o que vemos agora. Como falei anteriormente, é um processo de uma ação depois da outra, mas essa sequência não deve ser realizada assim, pode ser realizada ao mesmo tempo que a coordenação, comunicação em conjunto, e também que continue a planificação da resposta. Muito bem, a primeira ação, realizando a análise secundária. Se a gente já tem os dados da população, e a ideia seria definir, desenvolver o perfil da situação de nutrição
e de práticas de alimentação infantil para informar a toma das decisões. Entonces podemos ver las que hay diferentes fuentes de información, como las encuestas nacionales, Diferentes fontes de informação, sistemas de información sistemas de informação de saúde, dados programados e programas de países das Nações Unidas, conhecimentos de atitudes e práticas. Aquí se busca, digamos, tener, Mira, a mí no me... Aqui buscamos digamos, un panorama um panorama nutricional y de prácticas de como está a situação nutricional bueno, se busca la e se busca também exclusiva, o qué porcentaje quantas crianças não estão sendo amamentados, os conhecimentos da população, uso de la leche humana, ao uso da leite humana, doada. estimar desde ya E aqui também buscamos estimar de casos de niños o número de casos de crianças que podem ser afetados. Próxima, por favor. Vemos aqui país Latam, ao nosso país, Latam, alguns indicadores por ejemplo, lactancia materna, que, por exemplo, a lactância materna exclusiva. pues aquí vemos que Aqui vemos no todos los niños van a ser que não todas as crianças vão ser amamantadas. É importante apoiar, y Patti, sin embargo, también va a ser importante porém também vai ser importante apoiar esses bebês, mas é um ponto que também vamos ver mais adiante. de prácticas de alimentación. De prática de alimentação, Que las causas de mortalidad son diarrea, neumonía y a causa de mortalidade é diarreia, pneumonia. una bandera roja, algo que resalte nuestra atención. Siguiente, por favor. Próxima, por favor. Otro punto importante es al inicio Outro ponto importante é, realizar ao início da emergência, y se puede hacer a través de observaciones, simplemente pode ser feito através de observação, socios que responden, que puedan hacer observaciones y vean si hay pode fazer observações, si hay si ven a niños menores de 2 se años, tem crianças menores de 2 anos, órfãos, etc. Logo também os grupos focalizados de cuidadores, como se alimentam os bebês, si algo ha cambiado, se algo modificou em relação, bueno, en mi caso de Latam, a la llegada, no caso de Latam, da chegada dos imigrantes, porque as razões pelas quais as mulheres amamentam, y cuando empiezan quais são as barreiras, as dificuldades, quando as crianças começam a comer alimentos sólidos. E também tener se información busca ter informação quantitativa, entrevistas, quais são as necessidades rápidas da nutrição. Então, quantas mulheres há, quantos menores de 2 anos, quantos menores de 6 meses, e daí saber quantas crianças entre 6 e 24 meses, basicamente para quantificar as necessidades. También a nivel comunitario se recomienda usar esta herramienta Também se recomenda usar essa ferramenta de avaliação rápida, simples, que basicamente seria todos os cuidadores menores de 2 anos, tão pronto seja possível ao início de uma crise. E aqui a ideia é que todos os trabalhadores de primeira linha interatuam com os menores de 2 anos e os seus cuidadores, sejam capacitados para utilizar essa ferramenta, que é muito simples, é uma página, e poder identificar o número de crianças menores de 2 anos, mas também necessidades um pouco mais específicas. Isso é possível ser feito em diferentes pontos, nos centros de acolhimento, apenas chegam, como os processos de gestão, de nutrição infantil, o centro de saúde ou durante o registro de assistência alimentar. esta evaluação simples. Então, é possível fazer essa avaliação simples. E vemos também um código de cores, onde os vermelhos, por exemplo, essa criança é amamentada sim ou não, é prioridade 1. E aí, dependendo de algum resultado, os cuidadores e as crianças,
ou se não tem risco. Se alenta continuar con la lactancia materna y las prácticas. Siguiente, por favor. Próxima, por favor. Aquí vemos en nuestro caso. Aqui vamos, no nosso caso, em Latam, resultado da avaliação rápida. La lactancia materna, bueno, Vemos o aleitamento materno de dados de proporção, que no reciben lactancia materna exclusiva o que reciben o amamentamento exclusivo, ou unicamente do uso da leite materna ou leite inteira. y también vemos que E aqui também vemos lactantes, niños menores de 6 meses. que as crianças menores, bebês menores de 6 meses, Ahí vemos ya aqui vemos então os números, 3.000, 4.500. Então, a partir desse número, podemos planificar melhor essa resposta. y vemos aquí también los resultados de la evaluación rápida de los grupos focales. Entonces se encontró que las madres tienen dudas sobre si deben seguir amamantando, ya que se sienten estresadas y perciben que la leche se les seca. Que aparece a parte onde as mães têm alguma dúvida se devem seguir ou não, o estresse da migração. Algumas já deixaram de dar peito às crianças porque sentem que não estão produzindo suficiente leite. E, em geral, temos uma percepção, uma atitude que as mulheres amamentam quando têm que ir trabalhar. Oferecem comida sólida quando vão trabalhar. Então, aqui, dependendo dos resultados que tem, se a prática é ativa, se recomenda seguir que as mães participem num espaço seguro. Se tem dúvidas da amamentação, que participem de grupos de apoio. E também, se temos barreiras da amamentação, também o estresse, que dá um apoio psicossocial. Próximo, por favor. E bom, com essa avaliação rápida, é feita uma priorização para a categoria. Aqui também identificamos que precisam ajuda imediata, como mencionou André anteriormente, os que estão em risco estão na prioridade 2 e simplesmente os que precisam de apoio em prevenção e promoção. Então, graças a essa ferramenta simples, vamos poder identificar quais são as mães e os bebês que necessitam ser referidos de práticas. Próxima, por favor. E aqui é onde se recomenda que é feita uma avaliação individual a práticas de alimentação infantil. Isso é uma avaliação de 5 páginas, onde podemos ver o posicionamento, o agarre, a saúde do bebê, a saúde da mãe, a percepção da mãe. E a partir disso determina que apoio precisa. Se é um problema que é resolvido rápido, com assessoramento, se é um problema, digamos, que requer mais apoio. E esse documento permite remitir a outras formas de apoio, como o tratamento de nutrição, psicossocial ou outros serviços sociais. Um ponto importante é que essa avaliação é feita no momento do aconselhamento. É uma avaliação que permite definir basicamente o conteúdo do aconselhamento. Aqui vemos quem realiza as diferentes avaliações. Então, o promotor de saúde é feita uma avaliação rápida das necessidades e esses promotores também podem oferecer em uma emergência. Logo, grupos de apoio de mãe e pai podem fazer avaliação individual a fundo e aqui identificar a necessidade de aconselhamento mais avançada e
oferecer, então, os profissionais da saúde, todos os especialistas de nutrição, já podem oferecer aconselhamento básico e apoiar as necessidades mais complexas. Aqui o importante que reter é a derivação. Os promotores podem derivar e logo daí os profissionais da saúde, ou diretamente os profissionais dos resultados, dependendo dos resultados que se encontram nas avaliações. Seguinte, por favor. Outro ponto importante é realizar as capacidades de recursos humanos para apoiar esse aleitamento materno. Temos que identificar a capacidade do recurso humano, que podem dar aconselhamentos durante a emergência, quem está disponível para responder e que competências tem em comparação para o que é preciso. Aqui também, e quem está disponível. Isso vai permitir realizar um plano de capacidades de aconselhamento para brechas identificáveis e capacidades. Isso é uma atividade sumamente importante, necessidades de aprendizado de recurso humano. Aqui eu estou apresentando toda essa parte, podemos discutir. Seguinte, por favor. Também é importante realizar uma pesquisa de serviço existente, quais são os exercícios da comunidade que brindam seu aconselhamento, a estrutura. Muitas vezes são o sistema de saúde e outros com grupos de apoio comunitário. E também é recomendado aqui se os serviços de conselheria pode ser estabelecido por emergência ou se pode ser levado em maior escala. Aqui, utilizando o sistema existente, apoios à amamentação e apoiar a recuperação a longo prazo, se fortalecer que já estão existentes. Logo, passamos à planificação da resposta. Então, com as atividades. Seguinte, por favor. Ok. As avaliações vão permitir quantificar um pouco mais a detalhe o número de espaço seguro que precisamos, ainda mais quando tem uma emergência repentina, o número das pessoas, e também no espaço seguro, o número, a localização, o tamanho, os insumos necessários e a integração psicossocial. Isso pode se trabalhar também com o colega do setor proteção. E os grupos de apoio, identificando o número das pessoas, a contratação, a capacitação. É oferecido os recursos necessários para analisar a conselheria e se enfoca na intervenção em processos de comunicação. Temos enfermeira, no espaço seguro no Haiti. Próximo, por favor. E, bom, vamos um pouquinho mais a desenvolver um plano de resposta específico. Aqui estou mostrando exemplos de um plano de resposta humanitário, que coordina, porém que a nível de governo tem o seu próprio plano, e que esse plano de resposta da comunidade humanitária venha a apoiar. Então, as necessidades, é feito esse planejamento, esse plano, inclui os objetivos, intervenções, intervenção de desenvolvimento de capacidade, os resultados previstos, o pessoal necessário, e também é importante em todo esse trabalho determinar a responsabilidade dos diferentes atores humanitários no setor da nutrição. Próximo, por favor. E somente para voltar ao nosso estudo de caso,
Aqui eu mostro o plano de resposta proveniente da Venezuela, especificamente um exemplo, entendo que como é na América Latina e no Caribe, os planos de resposta em contextos migratórios. Próximo, por favor. E desenvolver o marco. Aqui, então, tem um registro de indicador humanitário, tem uma ferramenta que temos ao alcance e é incluído diferentes tipos de indicadores que podemos utilizar. Temos 43 indicadores de bebês em criança pequena, indicadores chaves para ser monitorados. Um ponto muito importante que também a gente esquece é mobilizar recursos para a mudança de resposta. Muitas vezes nos focamos na planificação, mas logo não damos a importância que é necessário. Então, primeiramente, a nível nacional de governo, se é necessário mudança de resposta e logo trabalhar em conjunto com a parte da nutrição para ver como complementamos a resposta e como mobilizamos. Pode utilizar os dados das avaliações para avaliar das necessidades e riscos. Próximo, por favor. E já o último falaremos de implementação e avaliação da resposta. Então, as atividades... Seguinte, por favor. Bom, aqui sim seria incrementar a resposta, já que é o apoio do aleitamento materno em emergências, que foi apresentado pelas colegas. Um ponto importante que eu quero destacar é o monitoramento e avaliação, estabelecer mecanismos de retroalimentação, como estabelecer sistemas para permitir aos que recebem assistência humanitária que nos dê a sua retroalimentação da sua experiência, como está sendo implementado as intervenções e se está respondendo às suas necessidades. Próximo, por favor. Outro ponto muito importante vai ser o monitoramento e reportar as ações, e para isso temos as ferramentas que vemos aqui na tela, que é basicamente identificar onde a organização e outros pontos. Próximo, por favor. Outro ponto importante que às vezes a gente esquece é a documentação das experiências. Aqui vemos um exemplo da Somália, que é um exemplo que foi documentado em Emergency Nutrition Network. Próximo. Em México e Haiti, onde se documentou as lições aprendidas, os terremotos em México. Próximo, por favor. E o último é o que acontece com a preparação. Muito que tanto pode avançar, o que rápido pode avançar a resposta, vai depender do nível de preparação. Então, aqui em amarelo, inclui todas as etapas que podem ser trabalhadas antes da emergência, do mecanismo de coordenação conjunta, o análise, as ferramentas para realizar as avaliações, ter um rascunho do plano de resposta, indicadores, recursos, desde já pode ter uma relação com os doadores. E ferramentas de monitoramento de avaliação antes de qualquer emergência.
Aqui eu apresento o recurso-chave, manual, documentos de alinhamento, desde 2004. Siguiente. Próximo. Tenemos también de la Comisión Europea. E aqui da Comissão Europeia também, Proyecto Esfera. do projeto Espera, seguinte. Y también estos son los más E recientes. também esses são os mais recentes. Es material de abogacía. É o material de advogado, alimentação, Alimentación infantil. alimentação infantil. Logo, esse último que saiu ano passado, em contexto de emergência, uma guia operativa com Save the Children. Isso é por minha parte, eu passo a palavra então para a Andrea. Muito obrigado, Ivete, por essa apresentação bastante rica em conteúdo. Esperamos que os participantes tenham ajudado a utilizar essa linha do tempo e todas as ações que temos que concretizar para poder responder em matéria de nutrição e de aleitamento materno. Vamos passar a sessão de perguntas e respostas. Temos algumas na caixa de perguntas e respostas e já foram respondidas, mas outras já podemos realizar por aqui. Então, como recordatório, lembrete, para que todos saibam, as apresentações vamos compartilhar, igualmente que os recursos que a gente tem mencionado, algumas diapositivas a gente teve que passar muito rápido, mas quando tem esse material, sem dúvida, podem ler e estudar com muito ou maior detalhe. Aqui, então, começar, então, com Andy. Primeiro, quais são os mecanismos que são mais funcionais para a mobilização de recursos para a nutrição de emergências? Ivete, você gostaria de nos apoiar respondendo essa pergunta? Sim, sim, muito obrigada. Ok, temos vários mecanismos. O princípio de uma emergência está através do humanitário, plano de resposta para refugiados e imigrantes. Aqui o importante antes da emergência é fazer, é ter claro o que os doadores tenham claros, porque é importante que eles tenham isso na emergência, essa alimentação tem que financiar e apoiar. Vai depender de fundos para salvar vidas, então seria importante avogar com eles sobre como o aleitamento materno salva vidas. E aqui também o RMP. Aqui a ideia, eu acho que o mais importante aqui é saber comunicar as necessidades através desses produtos. E sim, basicamente é isso. Qualquer mecanismo pode ser funcional. Comuniquemos as necessidades e os riscos. Sempre que a gente comunique as necessidades e os riscos, digamos, de maneira ordenada. Com os donantes. Graças. Muchísimas gracias, Ivete. Muito obrigada, Ivete. Aqui rapidamente para resgatar, a Vilma nos compartilha, como reforçando o que você acaba de dizer, a importância de advogar por isso, reforçar e trabalhar um pouco mais fortes para preparar o terreno em caso as emergências sucedam. Claramente que a gente não gostaria, mas estamos numa região que infelizmente pode acontecer. Acá temos outra pergunta, onde nos dizem que no caso que as mães... Desculpa, sim, desculpa, Andréia. Eu gostaria de complementar um pouco o que falou, a importância de advogar
essas mensagens chaves. Vamos compartilhar para resumir algum desses pontos que estão relacionados com o tema de vivência. Como podem ver, administrar os números ajuda a dar uma mensagem consistente e forte, coisas que devemos lembrar. 13% das mortes está associada às más práticas de aleitamento materno. Também temos os dados do relatório. Os menores de 6 meses, em crianças não amamentadas, tem muito mais risco aos que sim tiveram leite materno. Y 1,5% más riesgo de morir si recibieron. 5% mais riscos de morrer receberam aleitamento materno exclusivo. Isso, no final, é amarrado com situações de emergência. Temos 53% de incremento nas taxas de mortalidade pelas doenças preveníveis, diarreia, pneumonia, as que mais afetas nesse risco, e que o aleitamento materno dá maior proteção, então não necessariamente para complementar. Como estamos um pouquinho curto de tempo, eu vou permitir responder eu mesmo, mas se a Paty ou a Ivete têm algum complemento, eu agradeço que possam realizar. Essa é a pergunta que faz em relação às mulheres latantes que vão em trânsito, outras cidades e países. Seria suficiente com uma só sessão de aconselhamento? Aqui, o que eu poderia resgatar é a coordenação que a Ivete falou. É certo que a pessoa com uma só sessão não obtenha a ajuda que precisa, porém, coordenação, sabemos que nesse lugar que vai chegar ao passar, tem outros serviços que podem armar a resposta integral dessa pessoa. Seria ideal. Então, aqui é a base que precisamos falar e estar bem coordenados. Outro é que também tentamos, que pensamos, é chegar a fazer segmento com aconselhamento remoto. E se tem alguma maneira de continuar se contactando com essa pessoa por via telefônica, alguma das plataformas que mencionamos, também poderíamos chegar a fazer algum segmento e podemos entregar a essa pessoa que continue com essa atenção. Ivete, Paty, algo que queira complementar em relação a isso? Não, tudo bem. Ok. Vamos responder uma última pergunta que tem a ver com garantizar. Bom, eu traduziria em garantizar não pode ser amamentado e que precisaria. O que a gente deveria fazer? Eu aproveito a webinar da nossa seguinte semana, que vamos falar da programação que não pode ser amamantado, e vamos enfatizar muito no tema que involucra poder chegar de maneira segura, mas ao mesmo tempo garantir a nutrição que tem essas pessoas. Ivete, algo a complementar antes de passar ao pós-teste? Ok, acredito que temos bastante perguntas. Vamos a recolectar e conforme podemos ir respondendo, podemos dar algumas específicas. Não se limitem, a ideia aqui é que a gente possa resolver. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, vamos à seguinte, por favor. Próximo slide, por favor.
vão encontrar na sua tela as mesmas perguntas que respondemos no princípio e a avaliação posterior à intervenção que temos. Agradecemos que podemos responder na sua tela e enviar a resposta. Lembrem-se que por alguma razão não veem a tela, podem refrescar a tela, sai de maneira automática na sua tela do Zoom. Gracias a las personas que van respondiendo. Por favor, obrigada às pessoas. Por favor, eu gostaria de que não saiam, por favor. Eu gostaria que no final possam responder uma pesquisa de satisfação. É muito importante para nós que a gente pode melhorar e aumentar ou melhorar as coisas para os próximos webinars do próximo dia, da semana que vem. Então, algumas anotações de coisas que a gente possa melhorar. Posso nos escrever. Agradecemos, possam responder para poder fechar. As pessoas que não possam ver na tela, podemos tentar refrescando a tela. E para as pessoas que talvez não possam ver, para a próxima sessão, talvez revisar se o Zoom, se o programa descarregado, se tem a última atualização, que às vezes isso é o que falha quando não podemos ver a avaliação na tela. Me voy a disculpar con las personas que tienen en este momento su mano levantada. Eu vou me desculpar com as pessoas que têm a mão levantada, se querem escrever na caixa de perguntas ou comentários, no chat estaremos aqui pendentes de receber. Ok. Sânia. Ayúdenos, porfa, con sus últimas respuestas. Ajudem, por favor, com as últimas respostas. Já estamos quase chegando no final. Ok, vamos fechar. Quase vamos fechar, já estamos quase fechando, só estou esperando uns minutos. Ok, parece que já não... Ok, já vamos fechar o pós-teste. E eu dou a palavra, então, à minha companheira Ivete. Muito obrigada. Muito obrigada, Andrea. Próxima lâmina, por favor. Ok, agora vamos ao seguinte passo de fechamento. Próximo, por favor. Pedimos amavelmente, por favor, a avaliação da webinar. Só vai durar 5 minutos. Vai aparecer quando a gente termina o webinar. Obrigada, por favor.
Ok, se busca apoio, ajuda, nutrição em emergência, podem contactar o Cluster Global de Nutrição. Aqui deixamos o enlace, qualquer apoio que precisa, remoto, a nível de país, alguma pergunta, podem fazer o clique no botão solicitar apoio e façam sua pergunta ou solicitação. Aliança Técnica. Próximo, por favor. Ok, muito obrigada pela sua atenção. Então, a gente espera a próxima semana, também 9 da manhã, 10 da manhã, hora de Brasília, para ver como apoiar as crianças, os mais pequenos, que não podem ser amamentados. Obrigada novamente. Que tenham um bom dia. Até logo.